Olá, aqui é o Mental Chip, o canal onde o conhecimento dobra a cada informação. Pois é, essa é a pergunta, né? A que separa quem só está ocupado de quem é de fato eficaz. Porque, vamos combinar, é muito fácil a gente preencher o dia com tarefas urgentes, apagando incêndio aqui, outro ali, respondendo a tudo que aparece, só para chegar no final e sentir que nada realmente importante foi construído. E essa frase do Peter Drucker, ela vai direto ao ponto. É o coração do livro O Gestor Eficaz. A ideia, no fundo, é bem simples. Produtividade de verdade não é sobre fazer mais, e sim sobre fazer o que é certo. Pense bem, os líderes que deixam legado não são aqueles que vivem reagindo às pressões do dia a dia. São aqueles que escolhem, com coragem, onde vão concentrar sua energia. Então, para a gente entender isso a fundo, vamos passar por 5 disciplinas que o Drucker aponta como os pilares da eficácia. A gente vai ver como a concentração, a coragem de dizer não, a capacidade de abandonar o passado, priorizar pelo impacto e o jeito certo de tomar decisões, como tudo isso se encaixa para formar um gestor que realmente faz a diferença. E o primeiro pilar, olha, talvez seja o mais difícil de engolir no nosso mundo de hoje: o poder da concentração absoluta. O Drucker é categórico ao dizer que a multitarefa é um mito. Um mito que nos leva para a mediocridade e não para a excelência. Porque, cada vez que a gente pula de uma coisa para outra, um pouco da nossa energia e do nosso foco se perde no caminho. A ideia é radical de tão simples. Em vez de pulverizar a atenção em 1000 projetos diferentes, o gestor eficaz faz o contrário. Ele canaliza toda a sua energia para um único ponto. E o mais interessante é que isso não só melhora a qualidade do trabalho, como, por incrível que pareça, acaba acelerando a conclusão das tarefas mais importantes. Ou seja, no fim das contas, eficácia não tem a ver com a quantidade de atividades riscadas da lista. Tem a ver com a profundidade e o foco que a gente dedica àquilo que realmente importa. É uma escolha consciente, sabe? De mergulhar fundo em uma coisa, em vez de ficar só patinando na superfície de muitas. Bom, e aí a gente chega num ponto chave. Porque, pensa comigo, se a concentração é o motor da eficácia, a coragem de dizer não é o escudo que protege esse motor. Priorizar não é só sobre o que se escolhe fazer, mas, de forma ainda mais crucial, sobre o que se escolhe não fazer. É que cada sim que a gente dá para uma coisa nova é, na prática, um não para todo o resto que já era prioridade. Então, aquele não estratégico não é ser negativo, muito pelo contrário. É um jeito de afirmar o que realmente importa. É uma ferramenta de liderança mesmo, para proteger o que é essencial. E aqui está o pulo do gato. Antes mesmo de pensar em se concentrar, é preciso fazer uma limpeza na área. A concentração só funciona de verdade quando o caminho está livre de distrações e de tarefas sem valor. Em outras palavras, primeiro a gente elimina, depois a gente concentra. Agora, a gente entra num dos conceitos mais libertadores de Drucker: a necessidade de, sistematicamente, se livrar do passado. É impressionante como muitas organizações, e até a gente mesmo, ficamos presos a projetos e rotinas que um dia foram importantes, mas que hoje são só um peso morto que a gente carrega. Ser eficaz exige essa avaliação constante, parar e pensar: isso que eu estou fazendo hoje ainda faz sentido? Ainda contribui para os meus objetivos? Abandonar o ontem não é sinal de fracasso, é um ato de coragem, de foco no futuro. É literalmente abrir espaço para que o novo possa surgir. E para ajudar nessa avaliação, o Drucker nos dá uma ferramenta, uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo. Se eu não estivesse já fazendo isso, eu começaria a fazer hoje. Se a resposta for não, bom, aí está um sinal claríssimo de que talvez seja a hora de deixar isso para trás e liberar recursos preciosos para o que de fato importa. Ok, então, com o terreno limpo, a pergunta muda. No que a gente deve focar? E o critério de Drucker aqui é muito claro. A prioridade não é definida pelo que grita mais alto, pela urgência, mas sim pelo impacto potencial. Isso muda completamente o jogo. É uma virada de chave na mentalidade. Em vez de ficar se perguntando o que está pegando fogo agora, o gestor eficaz se pergunta o que, se for feito muito bem, vai criar o maior avanço em direção aos nossos objetivos. É a diferença entre jogar na defesa, só reagindo, e jogar no ataque, criando oportunidades. O contraste fica muito nítido, né? De um lado, a gente tem a tirania da urgência, guiada pela pressão que vem de fora e pelos problemas imediatos. Do outro, a liderança pelo impacto, focada na contribuição futura, em novas oportunidades e em fortalecer o que já funciona. Nem precisa dizer de que lado a eficácia está.
A mensagem do Drucker aqui é reta e direta. O tempo é o nosso recurso mais escasso, o único que não volta. Investi-lo em atividades de baixo impacto é o maior desperdício que um gestor pode cometer. O foco tem que ser sempre em maximizar o retorno de cada minuto investido. E no fim, tudo isso, toda essa conversa sobre foco, sobre dizer não, sobre impacto, tudo isso deságua na tomada de decisão. Porque não adianta nada ter toda essa clareza do que é importante se não houver a capacidade de transformar isso em ação. E para Drucker, uma decisão eficaz tem uma estrutura bem definida. Veja bem, uma decisão não é só um estalo ou um momento, é um processo. Começa com a clareza, para entender de verdade o que está em jogo, exige coragem para fazer o que é certo, mesmo que seja impopular, precisa de compromisso com responsáveis e prazos definidos, e, acima de tudo, só se torna real quando vira ação. E aqui tem um alerta muito importante do Drucker. Essa busca sem fim pelo consenso, por todo mundo concordar, pode levar à paralisia, a não sair do lugar. O objetivo de uma decisão eficaz não é que todos concordem. O objetivo é que as pessoas certas se comprometam a executar a ação correta, mesmo que ainda existam opiniões diferentes na mesa. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para a essência de tudo. Essa frase resume de forma brilhante toda a filosofia do Peter Drucker sobre eficácia. Não é uma fórmula mágica, não é nada complexo. É uma disciplina rigorosa. Identificar o que é mais importante e dedicar foco total a essa única coisa. Então, se há uma única ideia para levar dessa nossa conversa, que seja esta. Eficácia é um ato de escolha e também de renúncia. É ter a coragem de eliminar o trivial para poder se dedicar de corpo e alma ao que é verdadeiramente vital. E agora eu deixo uma reflexão final. Pense no seu dia de hoje. Qual é aquela uma coisa, aquela única tarefa ou projeto que, se concluído, representaria o maior avanço possível? Identificar isso é o primeiro passo para aplicar o que a gente aprendeu aqui. Que tal compartilhar essa prioridade aqui nos comentários? E se esta análise foi útil, uma ótima forma de apoiar o nosso trabalho é adquirindo o livro O Gestor Eficaz através dos links que estão na descrição. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para esse conhecimento chegar a mais gente. Muito obrigado pela companhia. Aqui é o Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Até a próxima!